Podem se assentar. Nós estamos dando continuidade, então, àquele livrinho que nós estamos fazendo no Tadel, as 21 indispensáveis qualidades de um líder. E hoje nós chegamos ali na metade, mais ou menos, são 21, hoje nós estamos na lição 10. Então, chegamos ali praticamente na metade. E hoje nós vamos falar sobre iniciativa, que é essa qualidade que nós devemos e podemos ter de nos movermos um pouco além, um pouco a mais, quando não muito a mais, daquilo que a média é feito, né? Às vezes nós somos chamados ou ouvimos alguém chamar alguém de medíocre. E aí, essa palavra é uma palavra feia, né, Senhor? O significado é menos pesado do que a palavra em si. Quando você chama alguém de medíocre, parece que você está xingando essa pessoa. Parece que... Mas, na verdade, o significado de medíocre é estar na média. É fazer ali... É como se fizesse tudo o que a maioria das pessoas fazem. E a pessoa que tem iniciativa, uma coisa que ela não é medíocre. Porque, infelizmente, ter iniciativa é uma qualidade que não é a maioria que tem. Mas, graças a Deus, que é uma qualidade que pode ser aprendida, e nós, enquanto povo de Deus, podemos e devemos buscar essa qualidade para nós sermos mais eficientes naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Ter iniciativa está diretamente, intrinsecamente ligado à decisão de não desistir, de perseverar. Eu acho muito precioso quando nós percebemos ali no livro de Atos, quando descreve com mais características a forma com que a igreja primitiva se movia. E tem alguns textos que repetem vez após vez, falando que eles perseveravam em determinadas ações, em determinadas atitudes. E se tem uma coisa que eles tinham que ter para poder perseverar, era justamente essa iniciativa. Essa vontade de fazer um pouco mais. Porque perseverar, no nosso contexto, se a gente for seguir aquelas características, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. Para nós pode parecer algo mais simples de se fazer. Agora pensa comigo, uma igreja que perseverava em tudo isso quando eles estavam sendo perseguidos de verdade. Para você ter comunhão, por exemplo, domingo passado, fui convidado por um discípulo amado para ter o sacrifício de fazer uma comunhão na casa dele. Meu Deus, foi muito dificultoso sair do Tadel e ir direto para a casa dele. Chegou lá, já tinha um mestre das coisas maravilhosas, a carne já estava pronta. Pensa numa dificuldade que foi perseverar nessa comunhão. Agora imagina comigo a igreja que literalmente, para eles ter comunhão, para eles partirem o pão, eles corriam risco de vida, porque a igreja era perseguida. E perseguida não só para ser achincalhada, perseguida não só para ser dificultada a vida deles, mas perseguido com risco de morte. Porque quando eles eram pegos, muitos deles morriam em função daquilo que eles viviam. Então, para eles perseverarem naquilo que eles faziam, naquilo que o Senhor Jesus deixou para eles viverem como igreja, eles precisavam sim de uma boa e de uma bela iniciativa. Eles precisavam querer fazer a coisa acontecer. E tem uma frase do Conrad Hilton, que foi um grande executivo de hotelaria, que ele fala assim: pessoas bem-sucedidas mantêm-se ativas. Elas cometem erros, mas não desistem. Então, geralmente, as pessoas que avançam naquilo que elas fazem são pessoas que têm iniciativa. Que sim, cometem erros, inclusive nós vamos ver aqui que uma das características de pessoas com iniciativa são que elas cometem mais erros do que os demais,
Mas isso justamente pelo fato delas nunca desistirem. É porque elas sempre estão indo, mesmo que a maré esteja vindo contra, mesmo que a dificuldade esteja ao redor, mas elas continuam prevalecendo. Eu errei hoje, não tem problema, eu vou continuar. Porque amanhã pode ser que eu acerte. Depois de amanhã, eu vou errar amanhã, não tem problema. No dia seguinte pode ser que eu acerte. Eu persevero, eu continuo até chegar lá. Até alcançar o objetivo pelo qual eu estou lutando, pelo qual nós estamos nos movendo. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Isso fala justamente da pessoa que está somente vendo a coisa acontecer. A pessoa que está somente observando, ela somente espera, ela nunca se move, ela nunca dá aquele passo de iniciativa. É porque sempre meu líder não me ajuda, é porque sempre as pessoas que estão comigo não fazem a sua parte, mas muitas das vezes é porque nós estamos somente observando o vento. E quem somente observa o vento, como diz o texto, nunca semeia. Aquele que somente olha para as nuvens e fica analisando e fazendo contas e botando estatísticas e tudo mais, ele nunca colhe, porque se eu não estou semeando, como que eu vou colher naquilo que eu não plantei? Quem está me entendendo aqui? Tem uma historinha de um senhor chamado Kemmons Wilson. Ele começou a trabalhar com 7 anos de idade e nunca mais parou. Quem aqui é daqueles que com 7 anos de idade já estava fazendo a coisa acontecer? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu lembro com 7 anos de idade, a minha primeira caixa de geladinho que eu saí para vender na rua, eu vendi 7, ganhei 25 centavos naquele dia. Era 10 centavos o geladinho. Lembro como se fosse hoje. E aqui esse homem, desde os 7 anos, começou a trabalhar, nunca mais parou. Então, isso é na década de... Ele nasceu ali por volta da década de 1910, né? Então é coisa bem antiga, já faleceu, mas a história dele pode nos ensinar muita coisa. Então ele começou vendendo revistas, jornais, pipocas, era um vendedor meio que ambulante por aí. E aos 17 anos de idade, na década de 30, ele teve seu primeiro trabalho assalariado. Pela primeira vez ele foi contratado como funcionário de alguém. E ele ganhava $12 por semana para atualizar o preço de um corretor de algodão. Então ele fazia aquele serviço, ganhava $12 por semana. E naquela companhia, naquela instituição, pouco tempo depois surgiu a oportunidade dele ser um guarda-livros. Quem sabe aqui o que é guarda-livros? É só na hora da profissão, Júnior, que sabe. Guarda-livros é o contador de antigamente. Né? Então era chamado de guarda-livros, porque a contabilidade era feita com um monte de livro, não tinha os computadores, então era muita anotação. E ele recebeu e ele ganhou aquela oportunidade de ser um contador para ganhar $35 por semana naquela companhia. E aí ele começou a trabalhar, mais que triplicou o salário dele, de 12 para 35, pelo menos a oferta era essa. Mas aí na primeira semana ele foi receber o salário e continuou com os mesmos $12. Aí ele foi questionar, mas a oferta era 35, eu trabalhei nessa função, recebi só 12, o que aconteceu? Aí o dono da companhia falou, eu não posso pagar $35 para um guarda-livros como você, assim como os outros recebem, sendo que você só tem 17 anos de idade. Então ele ficou assim meio que com uma revolta santa no coração, pediu demissão daquele emprego e por 75 anos foi a última vez que ele teve um emprego assalariado. A partir dali, ele passou a ser um empreendedor. E a história dele conta que por alguns anos ele ganhou dinheiro com vários tipos de negócios, mas nada muito significativo. Ele chegou a ter fliperama, né? Deveria ser muito bom. Eu penso, um jovem com fliperama em casa, não sei se ele trabalhava ou se ele jogava, mas enfim.
Ele fazia distribuição de refrigerantes, ele era dono de alguma daquelas máquinas que hoje nós vemos por aí, que você coloca uma moeda lá e tem lá água, chocolate, não sei o quê, e você come desfruta daquele item que você comprou. Mas foi na década de 50, quando ele passou ele foi ter uma viagem, ele saiu o nome da cidade, Memphis, para Washington, com a sua família, para passar férias, foi de carro, e demorava alguns dias naquela época para ele percorrer essa trilha, e ele percebeu o quão defasado era a rede de hotéis dos Estados Unidos. Ele conta, inclusive, que em alguns poderia chamar de tudo, menos de um hotel. Era algo mesmo ridículo, que ele tinha até vergonha de falar a situação precária daqueles lugares onde as pessoas pagavam para se hospedar. E aí ele retorna então para a casa dessas férias, e ele estava decidido a criar uma rede de hotéis familiares em cujo nome se poderia confiar. E ele conta para a mulher dele que o objetivo dele era construir 400 hotéis. E a mulher dele, obviamente, riu na cara dele. Ele que não tinha nenhum, não conhecia nada sobre o assunto, tinha o desejo de construir 400 hotéis. E para encurtar a história, em 1968, ele criou, então, a partir daquele momento das férias, ele criou a rede de hotéis que se chamava Holiday. E em 1968 já haviam mais de 1.000 hotéis Holiday pelos Estados Unidos. E em 72, um hotel desses era inaugurado em algum lugar do mundo a cada 72 horas. A última estatística que eu encontrei na internet a respeito dessa rede de hotéis, esse homem morreu, ele morreu em 2003, mas em 2015 já existiam, a rede continuou, já existiam mais de 3.000 unidades do Hotel Holiday, inclusive no Brasil tem 2, que eu vi, tem um em Goiânia e um em Manaus. Mas já existiam em 2015 mais de 3.000 hotéis, porque um homem viu uma oportunidade, e dessa oportunidade ele se moveu com iniciativa para fazer acontecer. E detalhe, ele não conhecia, quando ele começou, ele não sabia nada sobre hotelaria, não sabia nada sobre esse ramo de atividade, mas ele viu uma oportunidade. E ao ver essa oportunidade, ele correu atrás para ver e fazer a coisa acontecer. Muitas vezes, talvez é isso que falta em nós. O nosso ramo de atividade é ganhar vidas para Jesus. E às vezes as oportunidades batem à nossa porta. As oportunidades são escancaradas no nosso meio e nós ou fingimos demência ou então simplesmente não queremos nos mover para ver a coisa acontecer. E eu quero destacar então aqui algumas qualidades que capacitam os líderes a fazer a coisa acontecer, e eu quero trazer um pouco isso à nossa realidade de célula. Em primeiro lugar, os líderes que desejam, que praticam, que querem ver a coisa acontecer, que têm iniciativa, eles sabem, obviamente, o que querem. Porque, irmãos, é muito mais difícil, não que seja impossível, mas é muito mais difícil você ser indeciso e eficiente ao mesmo tempo. Porque se você não sabe o que você quer fazer, é difícil você ser eficiente em algo que você não sabe nem onde você quer chegar. Você não sabe nem qual é o seu objetivo. Você não sabe sequer para que rumo você deve caminhar. Então, ser eficiente, se você não tem uma rota objetiva, um ponto claro onde deve chegar, é um pouco mais difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. O Napoleão Hill, ele fala que o ponto de partida de qualquer empreendimento é o desejo. Eu desejo ver aquilo acontecer, então a partir dali eu começo a fazer acontecer. Aquele homem que nós acabamos de falar, ele não sabia nada sobre o ramo, mas ele viu uma oportunidade. Ele queria ver hotéis familiares que dessem boas condições para as pessoas se hospedarem.
Então, de um desejo, surgiu um empreendimento que explodiu de sucesso. Por quê? Porque partiu da vontade de saber onde quer chegar. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto povo de Deus, o que nós queremos enquanto líderes, aqui todos nós somos líderes de alguma forma, o que nós desejamos, o que nós queremos, nós sabemos qual é o nosso objetivo, e obviamente, em primeiro lugar, sempre, em tudo que nós fazemos, deve ser o fato de que Jesus seja glorificado por meio de quem nós somos, por meio daquilo que nós fazemos. Nós fazemos o que fazemos para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é para que nós recebemos uma estátua e para que o nosso nome permaneça, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para que as pessoas olhem a cada um de nós e aquilo que nós fazemos e elas consigam enxergar Jesus naquilo. Esse é o nosso objetivo principal. 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então não importa o que nós fazemos, não importa se é simples, se é complexo, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas nós também podemos viver a nossa vida de uma forma como líderes, nós influenciemos as pessoas. Porque por que nós somos líderes, irmãos? Claro, em primeiro lugar, para glorificar o nome de Jesus, mas também para que nós compartilhemos as boas novas, para que outras pessoas conheçam Jesus e sejam salvos pela sua graça. Também para que nós sejamos verdadeiros e façamos verdadeiros discípulos de Jesus. Mas por que mais? Também para que nós treinemos novos líderes, para que novas casas de paz, para que novas células avancem, para que novos núcleos sejam instalados não só em Palmas, mas em outras cidades, para que novas porções da igreja de Jesus cresçam, para que as nossas células se multipliquem. É por isso que nós, enquanto líderes, somos líderes. Então, se o primeiro lugar é saber o que quer, o que nós queremos, glorificar Jesus, e glorificando Jesus em tudo que nós fazemos, para que o reino de Deus avance, para que as células multipliquem, para que os líderes cresçam, para que nós não, quem estava aqui no culto, para que nós não sejamos, outra vez mais, ouvimos do pastor o coração triste dele em falar que o EMP está com meia dúzia de gato pingado. Porque, irmãos, nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar é isso, saber o que quer. Em segundo lugar, eles se esforçam pela ação. Não se trata apenas de querer, irmãos, é mais do que isso, é fazer acontecer. Filipenses 2:13, o apóstolo Paulo fala que porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, Ele gera no nosso coração a vontade de fazer. Mas se Ele gerou a vontade de fazer, Ele vai dar as condições para que aquilo seja feito. É Ele que gera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então não é que falta algo de Deus para nós. Se Ele gerou aquilo no nosso coração, se Ele nos colocou naquele lugar, é porque Ele já nos deu as condições para que aquilo avance, para que aquilo aconteça. Porque senão como é que Deus ia mandar eu fazer uma missão que eu não consigo fazer pela minha própria força, se Ele não me der a condição de cumprir aquela missão? Se Ele gera o querer e o realizar, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. O que nos falta é nós nos movermos em direção a isso. Filipenses 2, capítulo 14, é interessante que no versículo 13 ele fala que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. E ele nos dá no versículo seguinte uma excelente dica, estratégia de como seguirmos com esse objetivo. Ele fala: façam tudo sem murmuração nem discussão. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Irmãos, Jesus está falando por meio do apóstolo Paulo que ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E ele está falando, faça tudo isso que o Senhor já gerou no seu coração, que Ele vai te dar as condições de você seguir, mas sem murmuração, sem discussão. Não adianta, irmãos, nós vermos o problema e nós ficarmos apenas discutindo de quem é a culpa, quem foi que fez, o que aconteceu. O que o apóstolo Paulo está falando, o que o Senhor está falando para nós é que se Ele gerou em nós o desejo de fazer e nos deu a condição de fazer, não vai ser olhando para a circunstância e reclamando da circunstância e daquilo que nós não temos, em vez de nós olharmos para aquilo que nós já temos. Se o Senhor te deu uma pessoa para cuidar, Ele já sabe que você tem total capacidade para cuidar dessa pessoa, porque é Ele que gerou isso em você. Se o Senhor te deu uma célula, e nossa igreja é no contexto de célula, e Ele sabe que o nosso objetivo é multiplicar essa célula, então, irmãos, você vai conseguir, porque o Senhor gerou em você o querer e o realizar. Às vezes o problema é que nós ficamos discutindo, porque uma coisa não acontece do jeito que... Irmãos, se mova e faça acontecer. Se mova e faça acontecer. Pare de murmurar, pare de discutir e seja irrepreensível no meio de uma geração corrupta. Por quê? Porque nós somos luzeiros no mundo. O Espírito Santo de Deus brilha em nós e através de nós. Se Ele nos chamou para fazer aquilo, é porque Ele sabe e Ele nos dará as condições para que aquilo seja feito. Amém ou não amém? Terceiro lugar, eles correm mais riscos, obviamente. Quem tem mais iniciativa faz mais do que a média. E quem faz mais do que a média, com certeza vai correr mais riscos do que aquele que não faz nada. Mas, irmãos, correr mais risco está inerente, está ligado àqueles que perseveram. E porque eles perseveram, eles prevalecem. Irmãos, as coisas não caem do céu, a gente não vai ficar lá esperando tudo de mão beijada. Nós precisamos buscar e reconhecer aquilo que o Senhor já nos deu. E a partir daí, nos mover em direção àquilo que Ele quer nos dar. Correr riscos quando dá vontade de Deus é algo bom. Porque, mais uma vez, só avança quem se arrisca. Irmãos, quem nunca ouviu aquela expressão assim, quem não chora, não mama. Irmãos, eu nunca vi um bebezinho que tem lá sua mamãe e seu papai com ele passar fome. Porque, irmão, quando ele começa a sentir um tiquinho de fome, ele taca o berreiro. E a mamãe fica louca para aquele menino parar de chorar. E ela vai lá dar comida. Se for alguma doença, ela vai se virar para caçar um remédio. Por quê? Porque quem não chora não mama. Irmão, só passa em concurso quem faz. Quem nunca fez, nunca vai passar, irmãos. Quem nunca fez. Só passa em concurso quem faz. Na nossa realidade, só multiplica célula quem se arrisca a liderar. Irmãos, quem está só sentado no banco vendo a coisa acontecer, nunca vai multiplicar uma célula. Nunca vai ser líder de nada, porque eu sou apenas um espectador. E espectadores, irmãos, apenas observam aquilo que os outros estão fazendo. E o Senhor, eu falo isso toda vez que eu tenho oportunidade, não poderia perder a oportunidade agora. No time de Deus não tem reserva. Se você não está fazendo nada para Deus, é porque você não está ouvindo o chamado que Ele tem para você. Mas não é porque você é um reserva. Não tem, irmãos, todo mundo é titular. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas todo mundo tem a sua função. Então só multiplica célula, só corre esse risco. E um abençoado risco quem está disposto a liderar. Só recebe a arca da aliança de Deus na sua casa quem está disposto a ser um anfitrião. Irmão, se para um ímpio, a gente tem lá, como é o nome do amado lá que recebeu a arca da aliança que era ímpio? Obed-edom, era um ímpio, irmãos. Era inimigo do povo de Deus e foi abençoado porque a arca estava na sua casa. Imagine você que é filho. Imagine você que tem o Espírito Santo dentro de você, recebendo uma porção da igreja na sua casa. Será que você não vai ser abençoado?
Ah, mas às vezes não é. Sabe por quê? Porque você não se arrisca a fazer. Quem corre mais riscos são os que têm iniciativa, justamente porque eles não ficam só observando. E em terceiro lugar, porque o tempo... Quarto lugar, o tempo urge. Aqueles que têm iniciativa, uma característica deles, eles cometem mais erros. Mas calma, não se desespere, não fique nervoso. Irmãos, aqui, esse erro aqui, trazendo para a nossa realidade, eu não vejo como aquele erro proposital, sabe, aquele erro intencional, maldoso, onde a pessoa quer errar de fato. Mas eu vejo como um resultado, e esse resultado, na maioria das vezes, é algo que está além do nosso alcance, não é algo que eu controlo totalmente. Mas esses erros são os resultados de nós acreditarmos e investirmos em todos. Ainda que nem todos, irmãos, vão gerar os frutos que nós esperamos. Nem todo mundo que nós doamos a nossa vida vai receber daquilo que nós estamos compartilhando com ele. Mas tudo bem. O problema não está em eu me doar naquela pessoa. O problema está nele, que ele não quis receber, não quis desfrutar. Mas nós, irmãos, o nosso dever é aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu me gastarei, me deixarei gastar até o último centavo pela vida de vocês. Quem quer receber, irmão, maravilha. Quem não quer, não tem problema. Mas eu estarei lá, me doando por completo na vida daquela pessoa. Uma pergunta aqui, 1 Timóteo 2,4, o apóstolo Paulo fala sobre Deus. Ele fala que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós sabemos, João 3,16, que Deus deu o mundo, amou nós de uma forma tão extravagante que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunta que cai na prova: todo mundo vai ser salvo? Não. Nem todos vão ser salvos, conquanto esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao arrependimento, e cheguem ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Ele deu a vida do seu Filho para prover essa oportunidade para todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo. Pergunta: Deus estava errado em se doar? Não estava, irmãos. Deus errou, então, ele cometeu um erro intencional, maldoso, em dar a vida por todos, mesmo que nem todos serão salvos? Não. O problema, irmãos, não está na falta de oportunidade de salvação. O problema está naqueles que não recebem a salvação que lhes foi oferecida. Então, o problema nosso não deve, não pode ser em nós nos economizarmos, em darmos a nossa vida em favor de outros. Não, irmãos, eu não tenho folga. Eu trabalho de segunda a sexta, sábado a gente tem célula para supervisionar e domingo é o dia mais corrido nosso. Eu não tenho folga. E daí? Eu estou doando e me deixando ser doado em favor daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Todos nós, irmãos, deveríamos ser assim. Descanso, o pastor inclusive falou que nós devemos ter um tempo. Eu tenho meu tempo de férias. Quando eu saio de férias, eu vou curtir minhas férias. Quando eu não estou de férias, eu vou me doar por completo. Porque, irmãos, a eternidade, nós vamos ter muito tempo para descansar. Eu brinquei com a Tcherly ainda agora. A Tcherly é bombril agora. Ela está em tudo, irmãos. Ela está em tudo, irmãos. Ela estava com o negócio das mães lá no Lago Norte. Arrasou. Glória a Deus. Ela está na célula na terça-feira, na casa da Pauline. Ela está na célula no sábado, que é na casa dela. Ela estava aqui servindo os irmãos no café. Está no culto, está no Tadel, provavelmente vai vir à noite também. Irmãos, ela está em tudo, em tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos tempos a perder em ficar discutindo pelo que não está acontecendo, no lugar de nos movermos para fazer acontecer. Os problemas existem para todos, a dificuldade é para todo mundo. Mas nós não podemos deixar o problema nos parar e a dificuldade nos parar. Vamos ter iniciativa. Ah, não está acontecendo dessa forma, então vamos caçar uma forma para que aconteça. Ah, minha célula não está multiplicando por falta de líder. Irmão, eu vou enlouquecer, eu vou ficar no pé de cada um desses abençoados.
Tinha uma célula da nossa área que eu estava para ficar doido, que eu via a célula. Meu Deus, quando eu cumprimentava os irmãos, eu falava assim: saudamos a igreja que se reúne na casa de fulano e ciclano. Porque, irmãos, era gigante. E aí a gente sentava com eles, sentava com os discipuladores deles. Não tem líder. A gente já sentou, a gente foi atrás de um por um. E, meu Deus, o homem não se... A pessoa não se move. Irmãos, eu fui lá, semana passada, semana retrasada. Algum dia desse. Eu fui lá que eu ia falar: meu irmão, eu só vou sair daqui. Eu só vou sair daqui se alguém se levantar para ser líder. Graças a Deus o Espírito Santo fez o trem acontecer, que nem precisou. A pessoa já se levantou antes de eu falar. Glória a Deus pela conferência que nós tivemos aqui. Porque às vezes o santo de casa não faz milagre, mas vem os de fora e faz. E aí o pastor falou aqui só nisso, irmãos. O pastor Sabá só falou disso. Irmão, cria vergonha na tua cara, assim, de uma forma mais mansa, e faça a coisa acontecer. Lá já tem não só um, como tem dois. Nós vamos multiplicar em 3 essa cena. Amém? Porque, irmãos, nós não podemos ficar, irmãos, murmurando e reclamando. Temos que avançar.